Eu sou a Karen, mãe do Adam, tenho 44 anos, sou mãe de um menino de hoje 6 anos, que foi raptado e foi levado até aqui, onde eu estou hoje, para o Egito, né, pelo genitor, clandestinamente. Mas eu conheci o Ahmed no Instagram, nós falamos um bom tempo pela internet, até eu ir ao encontro dele no Egito. Fui para o Egito, fiquei uns meses lá, conheci ele, conheci a família dele, acabei me apaixonando. No começo eles são maravilhosos, são respeitosos, é o homem que você sonhou para sua vida. Só que teve uma hora que eu falei, eu tenho que voltar, né? Eu tenho que voltar para trabalhar, eu tenho que voltar porque eu tenho um filho mais velho, né? Eu fiquei poucos meses, eu não fiquei muitos meses. E ele pegou e falou, posso voltar com você da aplicação no visto? Porque o meu país não me dá oportunidade. Né? Nessa época ele era atleta de judô, né? Ele era professor aqui de academia, dava aula para as crianças, mas ele queria uma oportunidade. Eu falei, olha, qualquer país que a gente vá, quando a gente sai do nosso país, não é as mil maravilhas, né? Eu estou falando de mim, que fui fazer cleaner em Londres, né? É sobre emprego mesmo. Mas, se você quiser ir, estiver disposto, pode ir, não tem problema, se aceitarem teu visto. E realmente o pai dele acabou se responsabilizando pelo visto dele, porque na época ele tinha 21 e aqui não estava quase na maioridade. E deram o visto para ele, ele voltou comigo, né? Voltamos, ficamos na casa da minha tia, né? Até eu me estabelecer. Mas logo depois eu acabei descobrindo que eu estava grávida do Adam. E conseguimos um apartamento, fomos morar juntos, ser uma família. E até durante a minha gravidez, estava tudo bem. Até chegar lá para o final da minha gravidez, que ele começou, porque o Brasil também não dá oportunidade. O Brasil não é bom para o Adam. É melhor. Você teria o Adam nos Estados Unidos? Porque ele tem amigos lá, né? Eu falei, sim, teria. Ele falou, então vou falar com meu amigo, porque só tem passagem para um, e para você é muito mais fácil, por causa do passaporte, entrar nos Estados Unidos. E eu entrei realmente, com 8 meses de gestação, deu tudo certo, eu acabei entrando, e aí começou o primeiro perrengue, né, do nosso casamento, porque tudo que ele falou para mim, nada aconteceu. Aí ele falou que eles iam cuidar de mim, que eu ia ter um quarto, e eu fiquei num apartamento que não tinha mobília, não tinha nem geladeira, a geladeira era no tempo, né, porque estava frio, então eu colocava as coisas do lado de fora. E 4 dias depois eu senti uma dor muito forte nas costas, eles me levaram para o hospital, e lá eles simplesmente estouraram minha bolsa e o Adam nasceu. O Adam nasceu roxo, sem respirar, foi direto para UTI. E eu fiquei 13 dias com o Adam na UTI, nesse vai e vem, né? Eu tive alta e o Adam ficou. Isso foi uma dor muito grande para mim. Foi muito difícil, mas eu passava os dias inteiros, né? A UTI abria às 8 e fechava às 10 da noite. Você não poderia dormir, a mãe, né? Mas eu ficava todo esse tempo. Todo esse tempo de América, praticamente o que eu conheço é o hospital New Jersey City, que foi aonde o Adam nasceu, né? Foi difícil, eles faziam testes com o Adam para ver se respirava, se não respirava sozinho, até ele ter a alta e eu poder entrar no consulado de Nova York, que foi espetacular comigo, não posso abrir a boca. Tinha uma cônsul na época que ela chamava Luciana, ela entendeu todo o meu problema. Ela falou, você pode vir aqui, que nós vamos fazer o seu passaporte, nós vamos fazer a certidão de nascimento do Adam, e o Adam já vai sair daqui dos Estados Unidos brasileiro, né? Porque filho de brasileiro, independente de qual país você tiver, ele é brasileiro automático, né? Então, o Adam saiu com a Border Certificate, ou seja, americano nato e brasileiro nato.
E o Ahmed tinha mandado a autorização de viagem durante a semana para eu poder viajar com o Adam, né? Então, nós fizemos o passaporte em 2019 e um passaporte de bebê, ele tem validade de 1 ano, né? Nós fizemos em 2018, ele venceu em 2019. Quando o passaporte vence, qualquer tipo de autorização que tenha dentro do passaporte, ela vence também. Voltei para o Brasil e aí começou o meu tormento. Eu vou encurtar um pouco para não ficar longo, mas dentro do casamento, ele mudou. Quando ele conheceu o Adam com 28 dias, ele queria que o Adam fosse criado dentro dos costumes dele, da cultura dele. Ele que queria fazer tudo pro Adam e eu fui sendo jogada de lado. E cada vez que eu argumentava, era uma briga. Então, cada vez que eu argumentava, aconteceu 3 violências domésticas. E eu infelizmente, só denunciei na última violência doméstica. Que foi terrível, foi quando ele me deu um mata-leão, e, né, por ser judoca, você imagina a força que foi. Foi muito difícil, mas eu sempre muito apaixonada. Achava que isso ia passar, ele pediu 1000 perdões, ele ficou 2 dias longe de casa, eu achei que ele ia voltar, né, melhor. A gente entrou a pandemia, né, o que acabou com muitas famílias aí, eu fui mandada embora, ele foi mandado embora, porque ele trabalhava em lanchonete, e tem um gato aqui, o gato da minha amiga, e a gente, aí, conversando, eu tenho uma amiga que mora em Londres, né, casada com egípcio também, mas um egípcio digno. Ela falou, vem pra cá, Karen, vem pra cá, fica um tempinho aqui, faz um dinheiro e vocês se levantam. Eu falei, tá bom, né? Conversamos tanto, eu e ele, eu falei, olha, eu quero ver meus filhos, eu quero fazer chamada de vídeo, eu vou mandar dinheiro, tudo acordado, tudo acertado. E realmente aconteceu isso, durante os 10 meses que eu estive em Londres fazendo faxina. Aconteceu, eu vi os meus filhos todos os dias, eu falava com ele todos os dias. Então, assim, o susto foi o último dia, o dia que eu cheguei, porque eu ainda consigo falar com ele quando eu estou em conexão no Portugal. Ele, na mensagem, ele fala para eu não me preocupar, que ele vai me buscar com Adam, porque eu estava cheia de mala, e quando eu chego em Guarulhos, não tem ninguém. Aí começa o pesadelo. Aí começou eu tentar entender o que estava acontecendo. Porque estava tudo bem. Estava tudo bem. E eu não consigo mais falar com ele. Simplesmente ninguém sabia dele no prédio. Meu filho não tinha visto ele naquele dia. E simplesmente foi o que aconteceu. Ele simplesmente sumiu. Aí eu fui na cama, cheguei em Valinhos, consegui um Uber com as 4 malas. Para conseguir um Uber com 4 malas gigante, né? Foi difícil. Mas eu consegui um Uber, cheguei em casa, esperei clarear, fui até a primeira delegacia com o meu filho a pé, porque eu não tinha dinheiro para nada, nada. Quando eu olhei a conta enviseirada, e quando eu falei para o Alexandre, lá em Guarulhos, para olhar os armários já estavam vazios, eu falei, ele fugiu. Aí foi caindo a minha ficha aos poucos, foi muito difícil, esse momento, assim, para mim, porque eu ficava rodando, eu falava, gente, o que está acontecendo? O que está acontecendo? É para falar para mim, me engasga a garganta, porque me dá vontade de chorar. O porquê que ele fez isso, né? Demorou um pouco para eu entender o que é, o porquê uma pessoa faz isso com você. Porque o que eu fiz para você fazer isso para mim, né? Se eu estava trabalhando, estava mandando dinheiro, ele escolhia as coisas pela câmera, coisas que ele sabia que, como ele estava tramando, que ele não ia ter. Então, assim, o nível de dissimulação comigo, o porquê tudo isso, né? O porquê? Por causa de um passaporte? Por causa de uma cidadania brasileira?
tudo isso por causa de um passaporte, juro por Deus, que você coloca a vida do seu filho em risco, que você é dissimulado, que você rouba, que você deixa a pessoa realmente na miséria, porque ele me deixou na miséria. Ele me deixou sem dinheiro, ele me deixou sem os meus documentos. Ele roubou os documentos da minha mãe, que era falecida. Eu guardava com o maior carinho os documentos da minha mãe. Ele deixou dívidas para o prédio inteiro, ele não pagou aluguel, ele não pagou as contas normais, sabe? Foi assim, terrível. Cada dia que passava era uma descoberta nova do que o Ahmed tinha feito naquele tempo. Foi horrível mesmo. Horrível, horrível, horrível. Eu só consegui fazer um boletim decente em Campinas no dia seguinte, quando minha tia me levou, e aí eu fui lá no 5º DP e realmente o investigador pegou e falou assim, me dá o nome do cidadão árabe, e aí eu escrevi para ele, né, e aí ele puxou a ficha, aí ele falou, olha, ele já tem passaporte, ele tem RG, aí eu peguei e falei, como assim, não? Eu falei, ele tem RNE, né? Ele falou, não, minha senhora, ele é cidadão brasileiro, eu vou te dar a data que saiu aqui a cidadania, e olhou no computador, e ele tinha tirado já a cidadania em maio, e não tinha me falado. E aí hoje, é essa minha luta. Ele realmente me deu o golpe da cidadania. O investigador, eu nunca vou esquecer o nome dele, Guilherme. Ele pegou e falou, minha senhora, os árabes esperam 10, 15 anos para ter um passaporte brasileiro, porque ele é caríssimo no câmbio negro. Então, a senhora, infelizmente, sinto muito, mas a senhora foi uma vítima do golpe da cidadania, do golpe do visto. Porque eu não estava entendendo, porque eu falei, gente, eu fui casada 5 anos direto com uma pessoa, eu estava dormindo com o inimigo, e ele falou, e ele só levou seu filho porque o seu filho é homem. E para eles isso tem muita importância. E foi o que aconteceu. E desde a investigação, como está sendo esses trâmites com o Ministério das Relações Exteriores, Itamaraty, com essa questão, né, entre países? Itamaraty, o que seria Itamaraty, né? Hoje eu falo, os meus advogados, tudo eu paguei com dinheiro de doação, né? Então, os meus advogados conseguiram pedido de prisão preventiva, inclusão na linha vermelha da Interpol, o meu filho incluído na linha amarela de criança desaparecida e um pedido de extradição, né? Tudo isso você não consegue colocar qualquer pessoa, né, dentro da linha da Interpol. Os meus advogados conseguiram através de uma juíza do Ministério Público Federal lá de Campinas, doutora Raquel, e todos esses pedidos já têm mais de 1 ano e 4 meses. Aí a pergunta é, por quê? Que eu estou aqui no Egito há quase 1 ano e nada disso acontece, né? A Embaixada Brasileira daqui conseguiu 2 contatos, isso já faz 1 ano e 7 meses, tá? Isso daí já faz muito tempo. Sempre em shopping, porque eles falam que eles não podem verificar a casa, né? E uma das fotos que o ministro mandou para mim, ele me mandou 5 fotos, 3 delas meu filho estava beijando a boca do genitor. Meu filho estava extremamente acima do peso, com 4 anos, um cabelo gigantesco, você dava para ver que a criança estava mal cuidada. No segundo encontro, que foi no mesmo ano, foi em outubro, que é a última foto que nós temos do Adam, que é a foto que está na linha amarela da Interpol, que é a foto mais atual, de 1 ano e 7 meses. Aí o meu filho está todo arrumadinho, com um suquinho e um celular na mão, ou seja, dentro de um shopping. Então, para a embaixada ver isso, está tudo bem. Agora, qual é a criança que está 2 anos e 7 meses longe da mãe e está tudo bem? Não está, né? As pessoas que moram aqui no Egito sabem o quanto esse país é pobre, o quanto esse país é insalubre, é sujo. As crianças aqui apanham, que eu já vi mãe aqui batendo na rua em criança.
Então, eu não sei como o meu filho está sendo cuidado, né? Aí a juíza emitiu novamente para que a embaixada dê conta, sim, do Adam, né? Ela emitiu novamente o pedido de como está a cidadania do Ahmed, porque se ele se tornou um cidadão brasileiro, ele pode ter perdido a cidadania egípcia, coisas que a embaixada brasileira queria que os meus advogados egípcios descobrissem, né? E isso a juíza deixou bem claro que isso é função da nossa embaixada brasileira. Então, assim, o Itamaraty até hoje nunca se pronunciou comigo, né? Uma vez foi se pronunciado através de um diplomata chamado Bruno Abreu, porque eu passei o dia inteiro na frente do Palácio da Alvorada, e aí me arrumaram uma reunião com esse diplomata, que sabia do meu caso, sabia de tudo, e falou que isso ia ser falado no G20, que eles iam fazer de tudo para o Lula falar no G20, e não foi falar. Então, hoje, assim, o que é Itamaraty? Eu não tenho nenhum posicionamento do Itamaraty. A embaixada brasileira sequer perguntou para mim, Karen, onde você mora? Porque esse país, para uma mulher morar sozinha, é perigoso. É perigoso. É misógino. Aqui eles veem que você é estrangeira, eles querem ganhar tudo em cima de estrangeira. Então, assim, não é um país bom para se morar. Eu tô presa dentro de um país que eu também não posso trabalhar, porque eu não tenho visto de trabalho. Estou presa por causa de um processo onde o meu filho está retido dentro deste país. Meu filho saiu ilegal do Brasil, gente, clandestinamente, como se fosse uma criança traficada. E agora tá nós dois presos aqui, nesse país. Eu quero ser repatriada. A minha casa não é aqui. Eu tenho família, eu tenho pai de idade, eu tenho outro filho. Nós estamos presos aqui porque o Itamaraty simplesmente fechou os olhos para a gente, para mim e para uma criança de 6 anos. Esse é o posicionamento do Itamaraty, fechar os olhos para a gente. Porque não tem cabimento você falar uma coisa dessa. Eu estou aqui passando por tribunal para tentar a custódia do meu filho, que não tem coerência, porque o meu filho não é egípcio. Não tem coerência eu participar de uma criança que eu não vejo há 2 anos e 7 meses. Eu sou malhada, eu estava sendo julgada por 3 juízes homens. Essa minha última tinha 5. Eu falei, agora dia 30 é a próxima? Quantos vai ter? 10? Não tem uma magistrada para me defender? A embaixada brasileira vai para dizer que está indo, porque não abre a boca. Não é o meu advogado que tem que pedir voz, é a embaixada que tem que pedir voz para falar com eles. Eu tenho embaixada aqui para quê? Para nada. Nem para perguntar, olha, dona Karen, passa o endereço da senhora, porque vai que acontece alguma coisa, né? Eu tenho uma rede social grande e, de repente, se acontece alguma coisa, quem que vai se responsabilizar? Quem que se responsabiliza pelo Adam? Cadê o Adam? Cadê? Cadê o Adam? Existe um pedido de uma juíza do Ministério Público Federal que não está sendo respeitado. Mais uma vez, porque não é a primeira vez que ela pede isso. Acho que nesses últimos 2 meses, houve alguma atualização além desse julgamento? Inclusive está marcado para o dia 30? Por que ele está marcado para o dia 30? Porque no dia 24, quando eu cheguei, acho que 22, no dia 24 estava marcada a segunda instância. Aí ele não foi. Olha, aí não foi ele, não foi advogado, não foi... Porque a minha briga de custódia não é com ele, é com a avó. Por quê? Porque o juiz deu a custódia para a avó, né? Para quem já criou o criminoso. Olha que maravilha. Aí ninguém foi, deram mais uma chance. Se é no Brasil, você perde a revelia se ninguém vai. Mas não, deram mais uma chance. Um mês atrás nós ficamos... quando eu falo nós, eu falo a rede social. Nós ficamos atrás da Macaé Evaristo, né? Direitos humanos. Vamos tentar direitos humanos, né? E,
E essa mulher olhava os meus stories todos os dias. Todos os dias. Até Luana Piovani pediu por mim. Até que ela foi para Genebra, numa convenção aí que durou um mês inteiro. Foi ela, foi Mara Gabrilli. Ela conseguiu falar com o responsável de direitos humanos daqui do Egito. Ele falou para ela que eu tenho direito a ver o meu filho, que as legislações são diferentes, mas que eu não posso ficar sem ver o meu filho. Aí eu chego aqui e sou massacrada por 5 juízes. E aí, quando você pede, eu peço para ela pressionar. Ela responde as minhas seguidoras e não me responde. Então, eu não tenho posicionamento nem de direitos humanos. Ou seja, foge. Por quê? Porque eu estou num país de Oriente Médio, né? Ou seja, um país que não tem acordo. Meu filho não está na Europa. Meu filho não é uma criança branca. Inúmeras coisas que te deixam simplesmente de lado. Eu já não aguento mais. É muito desespero. Aqui não é minha casa. Meu filho foi tirado da escolinha dele, das coisinhas dele, do médico, da vacina. Eu não sei nada. Absolutamente nada no meu filho. A minha luta é para ser mãe do meu filho. Infelizmente, aquele genitor vai ser genitor do lado para sempre. Só que ele não entendeu isso. E esse país, eu não sou obrigada a ficar aqui dentro. Nós não somos egípcios. Nós não temos. Eu fiz de tudo. Até me converter o Islã, já me converti. Eu estou dentro de todos os padrões. O Adam tem que ser devolvido, o Adam tem que ser repatriado. Como que uma criança sai de um país por terra, não tem saída do meu filho, por via aérea, sai por terra, vem parar do outro lado do mundo, e esse fim de mundo aqui quer que meu filho fique aqui, com uma família criminosa, com uma pessoa que faz parte da linha vermelha da Interpol, um procurado da Interpol. Para que tem Interpol? Para que a cooperação internacional faz parte junto com o Brasil? Para quê? Para se comunicarem. E não existe isso. Me preocupa essa questão dos direitos humanos não ter da questão da ministra, principalmente, que ela é daqui do estado de Minas. Não, essa ministra, eu admiro ela por ela ter falado, né? Tá na página dela lá, ela ter falado, gosto muito dela, ministra do Axé, ministra, mas, gente, o PT, para você conseguir falar com o PT, é uma dificuldade que você não tem noção, é completamente diferente da direita. De verdade, de verdade. Esse governo do amor é o governo do desamor, porque é olhos para os seus e não está nem aí. Não está nem aí. Olha quanta gente sofrendo, olha quanta mãe perdendo guarda de filhos dentro do Brasil. É lamentável. Mas muito obrigado por você me dar voz, por vocês me ouvirem. Se vocês conseguirem falar com a Macaé, eu agradeço demais. Quem sabe, né, vai lá no Insta dela. Às vezes ela tem a assessora dela que responde. Ok, eu agradeço também pelo contato. E qualquer coisa, eu entro em contato pelo WhatsApp também. Tá bom. Muito obrigada, viu, Marcos? Obrigadão. De nada. Com Deus. Até mais. Amém. Até mais.